Então, vamos supor que o preço de um medicamento ele varia 0,0001, mas lá pela União, ele é adquirido na casa dos 40 milhões de unidades, né? Isso aqui reflete, às vezes, chega a refletir mais de 100 mil reais de economia em um item, entendeu? Não é necessariamente em relação à homogeneidade da amostra, tá? Isso aqui seria mais em relação ao teu ganho econômico lá na fase de lances para o valor final, entendeu? Para isso refletir um poder de compra maior, tá? Porque se você limita a 2 casas decimais, o lance fica amarrado, né? Vamos supor que o item é 0,02, sei lá, uma hidroclorotiazida, é quase de graça o negócio. Fica muito amarrado por 0,01, né, o número de casas decimais. Então, se você colocar para 4 casas decimais, você consegue um lance melhor, tá? Porque aquele fornecedor não chegaria no 0,1, mas no 0,119 ou 0,189 ele chega, né? Então, você acaba tendo um ganho lá no final. Por isso que você coloca mais casas, tá? Porque normalmente, com medicamentos, a casa de unidades é de milhares, né? Em quantidade, eu digo. Não é 100 canetas, né? 100 caixas. Realmente, às vezes, chega a milhão, né? Losartana. Às vezes chega a 2 milhões de comprimidos de losartana, né? Então, ali dá uma diferença. A inadequação da tabela CMED como parâmetro. Eu não me recordo agora, eu posso procurar lá no meu computador e fornecer material para vocês. Mas existe entendimento de alguns ministros, de alguém que elabora esses entendimentos lá no Tribunal de Contas, que a tabela CMED é inadequada para alguns parâmetros diante da sua desorganização e falta de padronização. Isso lá no começo dela, ela mesma assume isso. Então, esse é um motivo de ela não ser usada como uma referência, e sim um teto, que eles reconhecem que ali existe um sobrepreço, tá bom? Mas vamos ver aqui a decisão do TCU, Acórdão 10531/2018. Os preços da CMED são referenciais máximos legais, tá? Validade do uso do BPS como referencial de mercado em detrimento da CMED. Venho reforçando isso aqui já há 3 slides, para que realmente não haja essa confusão quando alguém falar para vocês de tabela CMED. Teto máximo. Na verdade, a maioria nem olha para ela. Não chega nem a olhar, de tão alto que é o valor nela, tá? Depois a gente vai ver na prática como isso reflete ali em detrimento das pesquisas no PNCP e no painel de preços, tá? Então, conclusão adequada a utilização da CMED como parâmetro principal da pesquisa de preços. Conceito de preço vigente e a atualização na lei. Então, entendendo a dinâmica do mercado, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar com a maior proximidade possível do preço do mercado, né? Como eu falei para vocês vão fazer uma pesquisa de preços em fevereiro, sendo que o processo de vocês, por questão interna, demora 7 meses para chegar lá na fase de lances, isso pode ter uma perda. Tá? Pode ser que tenha subido o valor daquilo ali. Pode ser que tenha diminuído. Isso acontece também. Tem anos, teve um ano que a gente pagou 30% a menos daquele item no próximo ano. Teve item que a gente pagou 30% a mais. Então, ele é dinâmico, varia de item a item, de acordo com a sua particularidade. Tá? O mercado muda muito. Risco de sobrepreço, se o mercado diminuiu o seu valor naquele intervalo, e licitação deserta, se ele subiu demais. Licitação deserta, gente, também é um problema muito grande. Uma licitação deserta pode trazer sérios problemas para a administração, né? Que nem eu falei com relação a óbito, né? Então, a gente vai depois pensar em estratégias para não ter uma licitação deserta, tá bom? Não reflete o valor real do mercado no momento da compra. Então, se uma pesquisa de preço foi feita muito antes, ela pode não refletir aquele momento atual, tá? A nossa lei, lá no seu artigo 24, ela aborda a questão do orçamento sigiloso. Vocês já trabalharam com orçamento sigiloso? Em alguma contratação?
Muito difícil alguém trabalhar com orçamento sigiloso, né? Claro, a manutenção da transparência ela existe, mas é algo mais complexo e eu acho até que a questão jurídica da unidade ela deixa de lado, né? Não querem se envolver com isso aqui, né? Então, o orçamento sigiloso ele serve muitas vezes para evitar que o fornecedor ele fique norteando aquele valor máximo que você definiu. Tem item que a gente vê que tem duas propostas. Sei qual plataforma de compras que vocês usam? BR? Compras BR? Ah, o BLL. Também BLL? Entendi. Lá aparece o número de propostas para cada item? Lá no começo aparece, né? Então tem itens que tem duas propostas, tem item que às vezes tem uma, tem item que tem 30. Isso depende da situação. Então, o orçamento sigiloso ajuda no caso daqueles medicamentos que tem uma ou duas propostas para que o fornecedor ele não fique vagando ali muito próximo daquele que você definiu. E ele realmente aplique o desconto real que ele pode, né? Não vai lá o pregoeiro, tem como melhorar o preço desse negócio aí, cara? Por favor, né? Vai lá o pregoeiro tentar dar uma negociadinha, né? Tá no limite, né? 0,4 orçamento estimado. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Esse percentual é padrão? Meire, com relação aos tribunais de contas estaduais, eu não sei te dizer se ele é padrão lá no Tribunal de Contas do Rio Grande, de Minas Gerais, mas ele é padrão do Tribunal de Contas da União, tá? Então, a maioria dos tribunais, eles não vão ir contra a decisão um do outro, ainda mais contra o Tribunal de Contas da União, tá? Então, a tendência é de ele seguir o que o Tribunal de Contas da União definiu, tá bom? Então, pode usar com segurança que, se isso é definido pelo Tribunal de Contas da União, certamente o Tribunal de Contas do Estado, do Paraná, por exemplo, ele não vai questionar a metodologia, tá? Voltando aqui na questão do percentual. Peço desculpa, pessoal, mas às vezes eu não vejo as perguntas aqui, mas no momento que eu ver, eu respondo, tá? Qualquer coisa no final a gente volta e trata particularmente essa dúvida pontual, tá? Então, voltando aqui. O orçamento sigiloso traz essa vantagem da fornecedor tentar trazer o desconto mais próximo possível daquele limite dele, né? Para que a gente realmente tenha um aproveitamento daquilo, tá? É mais complicado. Alguns dizem que o orçamento sigiloso ele pode ser atualizado até na fase de lance, mas veja o trabalho que isso geraria, né? Para a administração atualizar o valor do preço lá na fase de lance, né? Isso gera uma burocracia enorme, um risco, né? Qualquer erro ali invalida o teu certame e perdeu tudo, né? Aí mais pelo menos uns 30 dias lá, perdido. Então, atualização não é arbitrária, mas um mecanismo para garantir que o preço pago seja o mais próximo possível da realidade do mercado no momento da contratação, protegendo o erário. Vocês, da equipe do planejamento, pregoeiro, parte jurídica, questão do proteção do erário é o medo de todo mundo, quase, né? Ser punido e isso refletir lá no bolso, né? Então, a pesquisa de preços para medicamentos é crítico com relação a isso, tá? Pesquisa de preço. Por que atualizar? Evita o efeito âncora. Licitante não se limita ao teto antigo, R$ 10, se o custo caiu. Então, nesse intervalo, como eu falei para vocês, abril, aumenta preço. Não quer dizer que tudo aumenta, né? Alguns itens pode ser que aumente muito, alguns itens pode ser até que abaixe. Maior poder de negociação, porque maior poder de negociação, às vezes, isso aqui está lá com o pregoeiro, essa informação. Se o orçamento é sigiloso, essa informação está com o pregoeiro. Ele está vendo o lance na tela. Ele pode ficar lá incomodando o fornecedor. Né? Baixo preço que está muito alto, abaixo preço que está muito alto, e vamos lá. Então, você aumenta o poder de negociação dele. Tá? Por mais que ele não possa falar, mas ele vai ficar incomodando. Quem aqui é pregoeiro? Você, que é o você não fica lá? E eu incomodo. Como?
Não entendi, desculpa. Nunca? Entendi. A gente fala também não, e a gente fica receoso. Seria interessante. Eu tenho curiosidade de experimentar, mas eu sei que eu estou dando um passo, às vezes até maior que a perna, já que nenhum pregoeiro lá deu, o que eu vou dar, né? Eu vou segurar, esperar talvez um fazer e alguma coisa para eu pegar uma experiência. Mas eu imagino que traga resultados, tá? A gente optou por outras melhorias no processo que deram resultados, talvez essa seja uma próxima, né? Quem sabe futuramente aí a gente troca de figurinha, olha, ó, deu certo, né? Vê como é que dá. Jurisprudência, acórdãos 2150, 2080. Divulgação antecipada não é vantajosa. Sigilo busca a proposta mais vantajosa e não viola a publicidade. Então, aí que tá. Você tem a segurança jurídica do orçamento sigiloso, desde que após a fase de lances você publique, né, a tua pesquisa de preço, fundamentação de toda ela, tá bom? Já está praticamente na hora do nosso intervalo. A segunda parte a gente vai focar lá no checklist e na prática, tá? Então, vamos pegar aqui a questão do item. Professor, pode nos falar em que casos é aconselhável o uso do orçamento sigiloso e quais não? Mara. Olha, te dizer todos os casos que isso é aconselhado é um pouco complexo, tá? Eu posso te dizer em relação aos medicamentos, que isso é aconselhável. Porém, eu não conheço alguém que tenha feito até então, tá? Na teoria, ele apresenta a chance de resultados benéficos. E, de fato, a teoria é convincente nesse caso, tá? Então, se vocês quiserem testar, ele tem inúmeras vantagens, como eu falei, mas vai realmente do município de vocês querer encarar esse desafio, tá? Realmente, ele até é aconselhável. Faz uns 7 dias eu vi uma aula da Flávia Toledo, que é do Tribunal de Contas do Paraná, e ela enfatizou a questão do orçamento sigiloso, justamente num treinamento sobre medicamentos, tá? Então, dizer que materiais hospitalares também. Então, eu vou te falar aqui em relação à saúde, tá? Não vou entrar no mérito lá da mecânica ou do hortifruti, tá bom? Posso falar da saúde. Medicamentos e materiais hospitalares, existe, na teoria, uma chance muito grande disso aqui ser vantajoso, tá? Principalmente em materiais hospitalares, que você tem um item que é muito caro, né? Vamos pegar lá uma bomba de infusão,